Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência social e liderança. Esse vídeo ele faz parte da playlist Vamos Falar de Gestão. Como vocês sabem, eu sou secretária executiva, E além de ser secretária executiva, eu sou professora na área de gestão e é um assunto que eu amo abordar. Então nós vamos conversar sobre isso hoje, baseada numa entrevista do Daniel Goleman que eu assisti na última semana. Essa entrevista é de 17 anos atrás, apesar dele ainda estar vivo, mas é uma entrevista que me chamou muita atenção porque são os primórdios ali de Daniel falando sobre inteligência social. Não estou falando sobre inteligência emocional, Ele falou disso um pouco antes. Eu estou falando de inteligência social mesmo, de você se relacionar, e eu separei aqui alguns pontos para a gente poder conversar. Ele começa essa entrevista dizendo como que essa inteligência social afeta as organizações e principalmente as lideranças. E eu quero fazer um parêntese aqui hoje nesse vídeo e falar para os meus colegas de profissão, secretários executivos, que muitas vezes estão ali próximos aos centros de poder, e que precisam trabalhar essa questão da liderança, precisam assumir certas atitudes de liderança que muitas vezes não é ensinada. Vou chutar aqui que na maioria das vezes não é ensinada em nenhuma graduação. Isso aí, meu filho, você vai ter que aprender com as peripécias do dia a dia. É o dia te batendo e você aprendendo a ser um líder dentro do secretariado. Mas isso é muito comum a gente perceber também em outras profissões que o exercício da liderança ele precisa ser algo aprimorado, Vou dizer que ele precisa ser aprimorado. Por quê? Porque ele envolve sentimentos, ele envolve paixões, Quem nunca teve um My Precious, no próprio trabalho, algo que você se agarra a isso e não solta nem te pedindo pela misericórdia de Deus. Então, pode ser que você esteja vivenciando essa situação, não que seja você, mas que seja alguém ali do seu trabalho, A efetividade da entrega dos resultados também vai estar atrelada aos fatores de liderança ali, de entrega mesmo, porque uma grande reclamação dos meus alunos, eu não sei se talvez seja uma reclamação de vocês também, é que quando a gente chega novato em um trabalho, as pessoas que já estão ali, elas ficam meio que segurando as informações, E isso é uma bela de uma verdade, Muitas vezes o trabalho ele não é ensinado, ele não é passado e repassado de uma maneira adequada, porque quem está ali naquele centro de poder, de informação, não passa todo o jogo, Não joga limpo, passando todo o jogo, e isso é algo muito ruim e muito prejudicial aí para as relações de trabalho, Fora que uma relação de inteligência social, ela vai aprimorar o seu foco, Você vai saber aonde jogar a luz daquela sua energia, Você vai saber o que fazer com aquela sua energia dentro daquele ambiente de trabalho e dentro daquelas relações que você está construindo ali dentro. E aí, durante a entrevista lá, o Daniel ele falou uma coisa muito interessante, que eu acho que está um pouco deturpada hoje em dia. Hoje a gente fala bastante de empatia e a gente entende a empatia como um processo de você se colocar naquela situação ali do outro, Você imaginar qual é a vivência daquele outro, E se colocar naquela situação. E nessa entrevista, o Daniel ele fala o seguinte, que a empatia, durante esse processo de empatia, você reconhece a emoção do outro. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte porque você reconhecer a emoção do outro não é para qualquer um, Às vezes a gente até sabe, qual é o sapato que aquele outro está calçando, mas você não quer reconhecer aquela emoção no outro, porque se é uma emoção boa, uhul, que legal, estamos juntos. Mas e se é uma emoção ruim que parece com a tua emoção ruim, Parece que deu match aquela emoção ruim com a tua, Isso acontece no cotidiano de todo mundo, eu acho que todo mundo já
se viu no espelho de uma outra pessoa e de um desafeto, né? Ainda mais aquelas pessoas que a gente não gosta muito. Mas a empatia aqui para o Daniel Goleman, ela reconhece também esse processo de emoção, né? Ela reconhece as emoções que o outro, né, está vivenciando. Isso para mim é muito forte, assim, você conseguir ter esse nível de percepção do outro, né? Coisa muito rara hoje em dia. Tá, e aí dentro desse processo aqui de inteligência social, Daniel Goleman fala sobre o ato de ouvir, né? E não só ouvir com ouvidos de mercador, né? Você fingir ali que está ouvindo, mas você está nesse processo de ouvir e dar importância para aquilo que você está ouvindo. É uma outra coisa também que me pega aqui e que eu entendo que as lideranças, elas dependem, né, de outras pessoas, né? Toda liderança vai depender do outro, né? E aí, depender no sentido de o meu sucesso como líder só caminha se você tiver sucesso também, e isso é uma máxima dentro das empresas, que muitas vezes a gente não reconhece porque nós não conseguimos ter a empatia pelo outro que está lá. E vamos deixar de ser hipócritas, né? Muitas vezes a gente fala de empatia numa questão de boca para fora, numa questão de estudar os processos de gestão, mas lá, ó, no dia a dia, no rala-rala, né, no fazer acontecer, essa empatia ela passa correndo aí longe de você, né? E aí muitas lideranças que chegam aos centros ali de poder, né, aos maiores cargos ali da organização, elas não conseguem ter essa percepção da importância de ouvir o outro, né? Eu acredito que seja uma das ferramentas mais potentes aí dos cargos de gestão, que é saber ouvir. Porque a partir do momento que você escuta, você também está criando a habilidade de desenvolver esse outro, né? E uma vez eu ouvi, né, que desenvolver o outro é como se você estivesse tirando um invólucro daquele outro, ou seja, você está retirando aquela capa e você está dando uma nova capa, e isso é muito forte, você colocar o outro também num patamar, né, que essa pessoa talvez nunca pensou em alcançar e foi você que deu aquele empurrãozinho, também é algo a se pensar aí para cargos de liderança, né? Quando todos esses processos vão acontecendo de maneira aí desencadeada, né, que eles estão meio que sincronizados para acontecer dessa forma, o Daniel Goleman fala que ser engajado e positivo pode transformar seu ambiente de trabalho e contagiar todas aquelas pessoas ali da sua volta. É muito gostoso, né? Quando a gente trabalha com pessoas que são altamente engajadas e que estão ali positivas, né? Trabalhar com gente positiva é bom demais. Eu já tive o privilégio de trabalhar com algumas pessoas bastante positivas e isso realmente mudava o dia. Um outro ponto importante que ele levantou nessa entrevista dele foi: tenha tempo para obter feedback dessas pessoas, né? Porque pelo feedback, se você tiver abertura ali, você vai ter a honestidade dessa pessoa. Essa pessoa pode te falar a verdade do que está acontecendo ali naquele ambiente, de como ela se sente naquele ambiente. Você vai colhendo aí essas informações e você consegue identificar as forças e fraquezas, né, que essa pessoa possa vir a ter. No último vídeo eu falei que uma ferramenta muito importante seria a matriz fofa. Nós estávamos falando lá das 5 forças de Potter, né? Não tem uma relação direta com inteligência social, mas eu vejo que essa matriz fofa ela pode ser aplicada para várias estratégias, inclusive para estratégias de motivações pessoais. Então, você reconhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e o outro também conseguir reconhecer isso é uma ferramenta potente para a empresa, e não só, gente, para o setor de RH, não só para o setor que está envolvido já naquele processo de desenvolvimento pessoal, mas para todos nós que de alguma forma estamos ali em algum cargo de gestão, né? E aí ele finaliza a entrevista dele dizendo que é como se você promovesse essa pessoa, mesmo que não exista uma promoção de cargos, né? No serviço público isso acaba sendo um pouco mais difícil, né? E falar de gestão do serviço público é abrir uma caixa preta,
gigantesca que eu acho que a gente não está preparado para isso, né? A gente conversa pouco sobre o processo de gestão dentro do serviço público. O Daniel Goleman fala nessa entrevista que é como se você promovesse essa pessoa. E mesmo que seja, né, como eu ia dizendo, não seja uma promoção de cargos, é uma promoção para que essa pessoa possa atingir o próximo nível dela. E, gente, como é importante você ter pessoas atingindo os próximos níveis. Isso faz muita diferença, isso realmente transforma aquele grupo de trabalho ali. Ele finaliza fazendo uma colocação bem básica do que seria a inteligência emocional versus a inteligência social. E ele diz o seguinte: na inteligência emocional, você está aprimorando o seu eu. Então, tudo que você está fazendo é para você se relacionar naquele grupo, né? Mas é mais de maneira interna, você vai se modificando internamente. Na inteligência social, você já pensa mais de maneira externa. Como é que eu vou atingir níveis de empatia? Como é que eu vou fazer com a minha oratória? Como é que eu vou fazer com o diálogo que eu vou ter com aquele outro? Então, tudo isso é mais para você se aprimorar externamente. Eu gostei muito de revisitar esses conceitos aqui, até porque eu dou aula tanto no curso técnico quanto no curso superior desses conceitos, dessas informações, e é muito legal quando a gente revisita. Daniel Goleman é um excelente autor, vários outros livros foram inspirados ali nas teorias de Daniel Goleman. Vale a pena visitar, vale a pena ler, né, o material que ele né, tem aí no mercado, que está disponível. Então, esse é o nosso Vamos Falar de Gestão de hoje. Eu espero que vocês gostem desse quadro, dessa playlist no canal. Então, se você gosta de falar de educação, trabalho e literatura, fique por aqui, deixe o seu like, o seu comentário e vamos urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.